Olá, bom dia para você. Olha, todo mundo sabe da importância de tomar um bom café da manhã. A ciência já provou que os nutrientes consumidos nas primeiras horas do dia são essenciais para uma boa disposição física, para o funcionamento da memória e até para perder peso. E uma pesquisa mostra que homens que não se alimentam pela manhã têm quase 30% de chances a mais de ter um ataque cardíaco ou uma doença coronária. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre cardiologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Viviane Rocha, cardiologista do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Viviane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Agradecemos mesmo. Olha, a primeira refeição do dia é essencial para a saúde do nosso organismo. Tanto que deixar de tomar o café da manhã pode elevar o risco de desenvolver problemas cardíacos, além de obesidade, depressão e diabetes. Essa foi a conclusão de uma pesquisa norte-americana. Toda semana, Márcio vem ao hospital para andar. O aposentado já passou por 2 cirurgias cardíacas e descobriu que tem diabetes. Aos 70 anos, a caminhada em busca da saúde vai além da atividade física. Ele precisou mudar um hábito. Foram quantos anos sem o café da manhã? De 90 até 2000, uns 10 anos. Uma rotina perigosa que pode ter aumentado as chances do aposentado de desenvolver as doenças do coração. É o que diz um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicado recentemente no jornal Circulation da Associação Americana do Coração. Os pesquisadores acompanharam quase 27 mil homens de 45 a 82 anos de idade durante 16 anos. Aqueles que não tomavam o café da manhã com frequência apresentaram 27% de chances a mais de serem vítimas de infarto do miocárdio ou de sofrerem doenças coronarianas. É o primeiro estudo que relaciona o desjejum com problemas do coração. A explicação pode estar na alteração metabólica, que favorece a obesidade e o diabetes, condições que prejudicam o bom funcionamento do coração. O médico dá as dicas para um café da manhã saudável. Nós devemos ingerir leite, de preferência com pouca quantidade de gordura, café, sucos, cereais. Esse pão, de preferência o pão integral, a gente sabe que é muito mais gostoso o pão francês, mas o pão integral é muito mais saudável. Mas se não há tempo suficiente para tomar um café da manhã completo e a primeira refeição do dia acontece na padaria, com um café com leite e um pãozinho, não tem problema, segundo o cardiologista. O importante é não pular essa primeira refeição. O ideal é que o café da manhã fosse feito sem rapidez. Se a pessoa está fazendo o café rápido é porque ele tem pouco tempo, ele tem outro compromisso, ele já está preocupado com outras coisas e já está num efeito de estresse. A vida de Márcio já não é tão corrida. Há 5 meses, ele acorda às 7 horas da manhã para tomar um café completo. Ficar sem a primeira refeição não faz mais parte do cardápio do dia. Eu não faria isso, é que nem voltar a fumar. Viviane, qual que é a sua opinião sobre essa pesquisa, hein? Por que é tão importante esse café mais reforçado como primeira refeição do dia? Então, eu acho que o café da manhã é importante, como a pesquisa mostra, mas assim, não apenas o café da manhã. É importante que a gente faça as refeições do dia e não pule as refeições. E que, principalmente, faça o fracionamento dessas refeições ao longo do dia. Sim. Então, é importante que se tome o café da manhã. A gente sabe que grande parte dos infartos acontecem no início da manhã, como, por exemplo, a pesquisa mostrou, existe mais estresse, existe mais cortisol circulando, isso favorece realmente que haja
mais infarto, então, pela manhã, já que existe essa correlação entre esses níveis altos de cortisol no sangue e infarto. Então, é importante que se relaxe pelo menos um pouco, faça essa refeição pela manhã e também que se façam as outras refeições também. A gente sabe, como foi mesmo mencionado, que existe essa correlação entre o fracionamento e menor incidência, por exemplo, de obesidade, diabetes. Sim. Então, não fazer bem essas refeições é realmente arriscado. Então, o ideal seriam quantas refeições? O café da manhã? Olha, na verdade, são 3 as principais refeições, né? Café, almoço e jantar, mas é importante que se faça, que se tenha uma pequena refeição entre essas refeições principais. Então, um café da manhã, mais ou menos no meio, né? No intervalo entre o café e o almoço, que se coma alguma coisa, uma barrinha, um iogurte, né? Lá, vamos supor, lá pelas 10 horas da manhã, se você faz o café da manhã às 8. E entre o almoço e o jantar também alguma outra refeição. E às vezes se fala também até em uma ceia, né? Sim. Depois do jantar, um pouco antes de dormir. Mas são pequenas porções. A gente não pode achar que em cada um desses períodos a gente vai fazer um banquete, né? Sim, porque aí sim. a gente realmente está voltando ao lado ruim do problema. A gente assistiu aqui no Guia do Dia uma reportagem que mostra que aumentou muito o número de crianças com peso elevado, né? Que riscos essas crianças sedentárias que têm engordado cada vez mais, que riscos elas vão sofrer lá na frente? Olha, esse é um dos problemas mais graves que eu vejo dentro da obesidade infantil, né? Outro dia estava estudando exatamente isso e a Organização Mundial da Saúde liberou um relato de que existem mais ou menos no mundo, em crianças com menos de 5 anos, cerca de 42 milhões de crianças com sobrepeso. Então, esse é um problema extremamente grave. Sabe-se que se essa onda de obesidade, principalmente infantil, continuar, é possível que a gente tenha diminuição da expectativa de vida no mundo, que é extremamente grave, que era só produzido por guerras. Então, a gente vê a gravidade do problema. O problema da criança obesa é que a chance de ela ser um adulto obeso é enorme, né? E os problemas vão começar muito mais cedo, quer dizer, existe uma precocidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares com essa obesidade infantil, né? Obviamente diabetes e toda a gama de comorbidades metabólicas. Olha, a gente já tem aqui a pergunta do Marcelo Oliveira, ele é de Guarulhos e tem 43 anos. Ele conta, há 2 anos eu tive um AVC isquêmico, sem sequelas. Eu pesava 132 quilos, claro que muito acima do ideal. Ele cita aqui os remédios que ele toma, né? Daí ele pergunta se existe algum problema de tomar esses remédios até o final da vida. O meu médico me indicou uma ablação, que é um procedimento cardíaco, né? Mas eu tenho medo. Atualmente está tudo controlado e eu consegui emagrecer 30 quilos. Então a dúvida dele é se ele se faz mal, ele vai fazer mal para ele tomar todos esses remédios aqui até o fim da vida. Olha, eu acho que não só em relação aos remédios que ele mencionou na pergunta, mas em relação a qualquer remédio, né? A gente não sabe exatamente o que acontece com a maioria dos remédios quando tomados até o fim da vida, né? Então, poucos são os medicamentos que foram avaliados assim por tão longo tempo. Porém, quando se trata assim do tratamento em relação a um problema como, por exemplo, a arritmia cardíaca que ele mencionou, você não tem essa opção, né? Com certeza é muito mais arriscado ele não tomar o remédio do que tomar o remédio. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com o agora, né? Mais importante até do que com um tempo a longo prazo. Então, ele precisando do remédio, esse remédio sendo bem indicado, ele deve tomar. E em relação à segunda pergunta, a ablação, né? Que é um procedimento por radiofrequência, que é importante para o tratamento de algumas arritmias. Então, você queima, na verdade, vias acessórias elétricas do coração para tratar algumas arritmias. E é um procedimento que, como qualquer outro procedimento cirúrgico, envolve alguns riscos, nada inócuo, né? Mas é um procedimento hoje bastante seguro, bastante utilizado para o tratamento e muitas vezes é um tratamento definitivo. Muito bem, olha, muitas perguntas. José Carlos, de São Félix, na Bahia, diz: eu não tenho costume de comer nada pela manhã. Às vezes eu tomo sopa e alguma sobra no jantar. Isso tem algum problema, fazer isso? Tomar sopa de manhã? É. Olha, eu acredito que não, eu não tenho certeza, assim, não sei se isso já foi avaliado, mas eu acho que mais importante do que
o tipo do alimento é não ficar em jejum, né? É claro que eu acho que de manhã a gente precisa de uma refeição um pouco mais leve, né? Acho que talvez a sopa, não sei se é a melhor opção, mas... O importante é não ficar de estômago vazio, Exato. Zé Carlos. Olha, a Viviana Coelho escreve: eu tenho 40 anos e o cardiologista diz que tenho uma deficiência na válvula mitral. Sim. Eu sinto algumas vezes o meu coração batendo acelerado, mas o médico não receitou nada. Por favor, poderia me esclarecer melhor sobre esse assunto? A Viviana pergunta. Então, Viviana, quase xará. Assim, isso vai depender exatamente da disfunção que ela tem na válvula, né? A gente pode ter uma válvula mais fechada, que se chama de estenose mitral, ou uma válvula mais aberta, que dá insuficiência mitral. Eu não sei exatamente qual o tipo dela, talvez seja a insuficiência mitral, que é a mais comum. E, assim, quando essa disfunção valvar é leve, muitas vezes não existe indicação mesmo de medicação. Então, talvez ele realmente não tenha que ter prescrito nada, né? Mas você precisa, claro, de uma avaliação a longo prazo. Rubineide Lima diz o seguinte: de vez em quando eu sinto meu coração bater mais forte. Parece que ele está na garganta, eu fico até sem ar. Isso é normal ou pode ser indício de algum problema? Olha, pode ser sim indício de algum problema, mas na grande maioria das vezes a gente já teve em algum momento na vida um coração bater mais forte, por um motivo ou outro, né? Então, é muito relacionado à ansiedade. Então, claro, se você está ansiosa, vai ser normal que isso aconteça, o coração bata mais forte ou mais rápido. Mas, claro, se essa fase, por exemplo, de ansiedade, se for o caso, tiver passado e o coração continuar dessa maneira, é importante que se procure um serviço. A Terezinha diz o seguinte: a minha sogra tem 79 anos e o médico disse que ela está com um coração grande. O que significa isso? O que causou isso? Olha, o coração grande é um problema potencialmente sério. Ele precisa realmente ser avaliado com muito cuidado, né? O coração grande muitas vezes pode significar um coração fraco, né? Então, precisa de fato de um tratamento, né? E cuidado médico. A causa disso são várias causas, né? Então, pode ser uma pressão alta por muito tempo não controlada, um infarto agudo do miocárdio, que às vezes nem foi percebido, até infecção no coração. Então, existem várias causas e ela precisa também de um acompanhamento médico. Luiz Fernando mandou um e-mail. Ele diz: o meu colesterol sempre foi baixo. Depois que eu comecei a tomar antidepressivos, meu colesterol aumentou. Existe uma relação, uma coisa com a outra? Olha, depende um pouco do antidepressivo, né? Existem alguns antidepressivos que causam, na verdade, não necessariamente um aumento do colesterol, mas muitas vezes dos triglicéridos, uma queda do colesterol bom. Então, depende um pouco da classe do antidepressivo, né? Existem também outras medicações que fazem também a mesma coisa. E o importante, assim, se ele precisa do antidepressivo, ele precisa tomar, mas ao mesmo tempo, então, controlar o colesterol de uma outra maneira, com dieta, exercícios e às vezes até com necessidade de medicação para o colesterol. A Viviana diz que o marido dela tem 47 anos e reclama que tem também essa sensação do coração batendo fora do ritmo, falta de ar, né? Daí já fez todos os exames e o cardiologista diz que está tudo normal. Ela pergunta: existe algum exame específico para ele fazer? Olha, além, obviamente, de exames comuns de laboratório, um eletrocardiograma de repouso, eventualmente um ecocardiograma, um teste ergométrico, um exame que é muito pedido para se avaliar a palpitação é o Holter, né? O que pode acontecer, assim, é ele, de fato, ter um problema e o exame não captar, né? Porque são 24 horas, o Holter é um exame que fica 24 horas controlando ali o seu ritmo, mas às vezes ele não teve nada naquele período. Então é importante que se continue fazendo a avaliação, né? Assim, se ele não teve nada naquele período, pelo menos não é algo tão frequente. Mas isso não o isenta de ter realmente um problema. João Dias Ramos, Piraju, São Paulo. Fibrilação atrial. Muitos têm um descompasso nas batidas do coração e não levam a sério, podendo originar coágulos que podem entupir espessas veias do cérebro. A minha opinião como leigo, ele dá uma opinião, ele pede para esclarecer ao público em geral sobre esse problema. Então, a fibrilação atrial é uma arritmia, talvez a mais comum das arritmias. E é uma arritmia muitas vezes crônica, é uma arritmia que ela pode aparecer de vez em quando ou ela pode ser o ritmo do paciente, ou seja, ela está presente continuamente. O que acontece nessa arritmia é que os átrios não se contraem, né? Eles
eles fibrilam. Então, eles têm um movimento, só que não é um movimento efetivo de contração. Então, o sangue, ele não sai muito bem da câmara atrial. Ficando ali dentro da câmara atrial, ele acaba formando coágulos, porque ele está parado. Essa formação de coágulos é que é o perigo da fibrilação atrial, porque esses coágulos podem se deslocar do coração e, por exemplo, para o cérebro provocar um AVC, que é o chamado derrame. Também pode ir para outros locais do corpo, né? Pode ir para as pernas, por exemplo, mas o cérebro é o local mais arriscado porque dá o AVC. Muito bem, a gente vai então agora para o interior do estado de São Paulo, com imagens da TV Barretos, para mais uma dúvida sobre o colesterol. Vamos ver. Meu nome é Reinan Júlio de Souza e queria saber qual o sintoma do colesterol alto. Existem sintomas, Viviane? Então, não, esse é um pensamento bem comum, mas não existe sintoma pelo colesterol alto em si. O que pode acontecer é o colesterol, de fato, produzir doenças, como, por exemplo, doenças coronarianas, né, doenças vasculares, e essas doenças provocarem sintoma. Mas o colesterol pura e simplesmente alto não vai dar sintoma nenhum. Ele é uma doença parecida com a hipertensão arterial, que não dá sintoma, parecida muitas vezes com o próprio diabetes. Então, nós não podemos esperar sintomas advindos dessas doenças. Nós precisamos tratá-las antes que esses sintomas surjam. Sim. Já que a gente está falando sobre o colesterol, você sabe que hoje é celebrado em todo o país o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E nesse dia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um alerta importante sobre os níveis elevados de colesterol em 20% das crianças e adolescentes. A sociedade promove uma campanha hoje na estação do Brás, da CPTM, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Poderão ser feitos dosagem de colesterol, triglicérides, exames de glicemia e pressão arterial, além da distribuição de frutas, camisetas e cartilhas com informações importantes sobre o controle do colesterol. É importante uma campanha como essa, não é, Viviane? Eu acho extremamente importante, né? Em primeiro lugar, a conscientização. Eu acho que a maioria das pessoas já tem um certo bom senso em relação a isso, do que é saudável e do que não é, mas é sempre importante reforçar. Então, só para repetir, Estação Brás da CPTM, começa daqui a pouco às 9 até às 3 horas da tarde. Você pode fazer esses exames aí. Olha, perguntas chegando o Daniel Silva pelo Facebook, ele escreve: tenho 29 anos e ultimamente eu tenho dificuldade para respirar. Eu sinto dores no peito e não aguento mais fazer esportes por tempos prolongados. Daí ele põe uma observação aqui: eu sou tabagista. Então, vamos lá parar com esse tabagismo assim que possível, né? Eu acho que ele é muito jovem ainda, mas mesmo nessa idade jovem, ele pode até já ter problemas advindos, por exemplo, desse hábito e, enfim, algum problema que ele até desconheça. Então, eu acho que ele, obviamente, precisa procurar um médico, né? Mas a primeira conduta é realmente parar o cigarro, viu, Daniel? Olha, a Luciana, ela quer saber como diferenciar um sintoma, uma sensação de taquicardia provocada por um estresse de um problema cardíaco sério mesmo. Olha, aí é difícil, né? Assim, eu acho que só pelo sintoma em si é um pouco difícil. É claro que a gente sempre vê, na verdade, o perfil do paciente, né? Se o paciente, por exemplo, é muito jovem, se o paciente tem hábitos de vida saudáveis ou não, né? Isso realmente dá uma probabilidade maior ou menor de o paciente, de fato, ter um problema cardíaco, mas só pelo sintoma não dá. Se você, por exemplo, tem esse sintoma só durante momentos de ansiedade, talvez haja uma correlação maior com a ansiedade, mas você não tem como descartar pelo sintoma em si um problema cardíaco de simplesmente um estresse, né? Então, o que é indicado? Fazer um exame cardíaco e não diagnosticado nada? Exatamente. Eu acho que pelo menos alguns exames de laboratório, por exemplo, hipertiroidismo, né, disfunções da tireoide podem levar a taquicardia, então é importante que se façam alguns exames de sangue, incluindo função tiroidiana, é importante que se faça um eletro, mesmo de repouso, eventualmente até um teste ergométrico, mas é importante que se faça uma bateria mínima de exames até que se fale, não, realmente é só estresse. Rita mandou um e-mail. O meu filho, de 21 anos, ao fazer um eletrocardiograma de repouso, foi acusado atraso final de condução pelo ramo direito. O que isso significa? É um problema sério?
Olha, não. O atraso final pelo ramo direito, ou mesmo o bloqueio do ramo direito, é um problema que não é assim, tão comum, mas é relativamente comum, não é raro. E é um problema que não é grave, não precisa se preocupar com isso, mas eu acho que é importante que se faça uma investigação mínima. Às vezes pode ter uma causa, por exemplo, doença de Chagas comumente causa bloqueio de ramo direito, né? Então é importante que se faça um rastreamento mínimo aí de uma causa possível para causar isso, mas o bloqueio em si, ele não vai alterar a vida do seu filho. Eliane Alves é de Campinas. A minha mãe fez uma angioplastia há 1 mês. Depois disso, ela começou a sentir formigamento no braço. Seria normal isso? Olha, não. Eu acho que qualquer sintoma que a gente tenha precisa ser investigado. Então, formigamento no braço não é. Ela fez uma angioplastia, então é um procedimento cardiovascular. Ela poderia até... o stent que ela colocou por causa dessa angioplastia, essa desobstrução, poderia não evoluir bem, por exemplo, né? A artéria ela pode fechar novamente e a pessoa até voltar a ter sintoma. Então, ela sendo uma cardiopata, precisa ser realmente reavaliada por esse sintoma, não é normal, não. Muita gente preocupada com as coisas do coração, viu? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, cardiologia, e quem está tirando suas dúvidas é a doutora Viviane Rocha, médica cardiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Olha, a Miriam Muniz diz o seguinte: eu levei a minha filha de 7 anos ao médico para exames de rotina. A médica disse que ela tem sopro no coração. O que significa isso? Qual tipo de exame ela deve fazer? Então, o sopro não necessariamente está ligado a alguma doença. Então, algumas crianças e mesmo adultos têm sopros que nós consideramos inocentes. Né? Mas, assim, o sopro pode ser realmente relacionado a alguma doença, principalmente alguma doença valvar do coração, ou seja, relacionada a uma insuficiência ou estenose, que é o fechamento da válvula. Então, o sangue, passando ali por aquela válvula doente, pode dar esse som que a gente chama de sopro. Mas... bom, em geral, os médicos pedem, quando ouvem sopros, pelo menos um ecocardiograma, né, para ver exatamente essa disfunção da válvula. Então, esse é um exame que geralmente é pedido para confirmar e ver a magnitude desse problema. Olha, a Iraneide Soares Costa também diz que sente falta de ar e o coração pesar. Ela tem 25 anos. Ela pergunta o que isso pode ser. Dá para fazer uma avaliação dessa forma, só com isso? Olha, então, assim, como a gente falou, por exemplo, em relação à taquicardia, né, em relação a essas palpitações, não necessariamente esses sintomas, principalmente numa pessoa tão jovem, têm algum significado patológico, né? Mas, mesmo sendo jovem, ela precisa, de fato, avaliar. Obviamente, dor no peito, né, ou opressão no peito, isso é um sintoma que é muito comum em doenças chamadas isquêmicas do coração, como, por exemplo, a angina e o infarto agudo do miocárdio. Claro, eu não pensaria como primeira hipótese numa mulher de 20 e poucos anos numa doença como essa, mas, de qualquer maneira, ela merece uma atenção médica e precisa ser avaliado, por exemplo, com um eletro, exames laboratoriais e até um teste ergométrico, por exemplo. Olha, o Wagner Ferreira fez esses exames, viu? Ele conta, eu sinto às vezes que o meu coração acelera muito, eu fiz todos os exames cardíacos e não deu nada de anormal. Poderia ser uma síndrome de pânico, uma vez que presto muita atenção quando eu sinto esse aumento de batimentos? Ele fica tenso, né? Olha, esse é um sintoma extremamente comum, né? Infelizmente, hoje, a depressão e a síndrome do pânico, ou distúrbios da ansiedade, são problemas extremamente comuns, né? São o que a gente chama de doenças do século. Hoje a gente vive um mundo extremamente caótico e problemas de humor, como, por exemplo, ansiedade e depressão, são extremamente comuns e podem ser causas dos sintomas dele, né? Como a gente falou anteriormente, às vezes é um problema cardíaco, de fato, que não foi diagnosticado a princípio. Isso não é um erro dos exames, é que os exames não têm sensibilidade suficiente, porque nem sempre ele tem ataque cardíaco. Então, às vezes, no momento em que ele tem ataque cardíaco, ele não está sendo monitorado, né? Então, é preciso que realmente ele continue fazendo um segmento e siga a evolução do problema, né? Mas pode ser que seja só ansiedade mesmo. Muitas perguntas aqui. O Roberto quer saber se quem tem pressão alta pode tomar cerveja de vez em quando.
Olha, pode sim, Roberto. Aliás, você pode tomar cerveja e pode, na verdade, comer qualitativamente o que você quiser. A questão é sempre a quantidade, né? As pessoas pecam pela quantidade daquilo que elas ingerem. Então, você pode tomar sua cervejinha no fim de semana, mas desde que você faça isso de uma forma moderada, de uma forma comedida, né? Porque a cerveja em excesso, obviamente, vai promover sobrepeso, obesidade, ganho de peso, e isso vai piorar com certeza a sua pressão arterial. Olha, a Iraneide, que eu já li a pergunta dela, ela completa aqui, ela é de Hortolândia. Ela diz que tem 25 anos, nunca fez um check-up, né? Ela diz que sente muita falta de ar, o coração fica pesado e ela sente formigamento no braço. Ela quer saber se isso pode ser um problema grave. Olha, assim, a princípio pode, né? Em teoria pode. Ela tem 20 e poucos anos, 25, né? é? 25 anos. Olha, como eu falei, assim, graças a Deus, né, as doenças cardíacas, elas têm realmente uma incidência menor nos jovens, né? Ela realmente piora com o avançar da idade. Mas pessoas como ela não estão isentas de um problema cardiovascular, então ela precisa ser realmente avaliada. Eu acho que vale a pena você fazer exames, porque pode ser um problema. Mas, na grande maioria das pessoas, não seria, né? Mas precisa de uma avaliação. Rapidamente, para a gente encerrar, qual que é a sensação da pessoa quando ela está prestes a sofrer um infarto? Olha, o infarto, na verdade, pode ter como primeiro sintoma uma morte súbita, né? Então, ela pode não ter tido sintoma nenhum. Aliás, 50% das pessoas que infartam nunca tiveram sintoma. Agora, muitas vezes, e isso precisa ser realmente entendido, essa pessoa que infartou, ela já começou a ter dores, né? Então, dor no peito, às vezes não é bem uma dor, uma opressão. Essa dor, ela pode ser percebida não apenas aqui no peito. Então, não é só a dor no peito que precisa ser vista com atenção, mas também dor, às vezes, no pescoço, aqui na mandíbula, no braço, né? Tanto o braço esquerdo como o braço direito, e às vezes até dor aqui no estômago. Então, tudo isso aqui pode ser sintoma de infarto ou angina. Viviane Rocha, médica cardiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, muito obrigada por sua presença. Foi muito bacana o programa, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada mesmo. Pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nosso tema, reprodução humana. Bom dia, até lá.